abençoasse a vida do pastor Mateus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do teu servo e pedimos que o Senhor, Pai, venha usá-lo de maneira poderosa, que o Senhor traga a iluminação da tua palavra, use o teu filho como instrumento nas tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, boa noite, para quem ainda não cumprimentei, mostrar a educação que mamãe me deu, amém? Irmãos, prazer estar aqui com vocês, estou aqui junto com a minha esposa Diana, a pastora Diana, meus filhos, o Davi, a Mariane, viemos lá da Lagoinha Praia Grande, atualmente nós cuidamos do Gerações, ministério tão importante hoje na igreja, que cuida de famílias, amém? Eu sei que vocês também têm aqui, e sei que o trabalho tem sido feito com excelência, e assim, cada vez que a gente vem é um prazer ver como Deus tem sido bom. O pastor me mostrou aqui a igreja Kids, que já está em construção. Eu me alegro muito, irmãos, onde a gente vai em Lagoinha, a Lagoinha está expandindo, e a gente não tem o objetivo, obviamente, de promover um nome, nem uma estrutura, nem uma igreja, mas sim promover o reino, amém? A estrutura, ela é uma consequência, a estrutura, ela é o meio pelo qual nós vamos alcançar pessoas, famílias. Então se empenhem, parabéns pela igreja, parabéns a vocês, parabéns aos pastores, amém? Assim como o pastor falou, que o teu coração agora seja focado em ouvir a palavra de Deus. Não coloque suas expectativas em homens, eu sou aqui apenas um instrumento. Eu tenho uma convicção muito forte no meu coração, toda vez que a palavra de Deus é ministrada por pessoas sérias, e aqui nesse púlpito sempre terão pessoas sérias, que se comprometem com a obra. Existem duas ministrações, diga comigo, duas ministrações. A ministração que nós ministramos aqui propriamente dita, aqui deste púlpito, mas eu tenho uma convicção também que em cada coração existe um púlpito, o púlpito do seu coração. E enquanto você ouve a voz, a direção daqui de cima, no púlpito do seu coração, o Espírito Santo vai ministrar questões específicas, trazendo libertação em mentiras, ou em situações que ninguém sabe, só você e Deus. Por isso é tão importante você centralizar agora sua atenção, suas expectativas em Deus. Ouça essa voz, porque aqui às vezes você vai ouvir, você não deve mentir, e lá no seu coração o Espírito Santo vai te lembrar uma situação que só você sabe. Ele vai falar assim para você, se for que nem ele fala comigo, vai ser mais ou menos assim: ô cara de pau, sem vergonha, aquela situação lá na sua empresa, você vai ter que acertar, porque você criou a situação em base de uma mentira. Eu não sei, o pastor não sabe, ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe. Então por isso é tão importante você ficar atento a essa voz no púlpito do seu coração. E obviamente, a direção aqui do púlpito também. O tema de hoje é Deus que restaura sonhos. Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm um chamado do Senhor? Todos nós temos. O chamado universal, que é para todos. O chamado à salvação. Há chamado para a igreja, onde nós devemos ser devemos congregar. E dentro disso tudo há o chamado específico, individual, onde cada um de nós cooperamos com os dons, talentos, vocações que Deus nos deu para auxiliar o todo, amém? E muitas vezes, diante entre receber o chamado e realizar, entre Deus colocar no seu coração o sonho e a realização desse sonho, existe uma ponte com vários pilares, chamado disciplina, tribulação, aprendizado e muitos. Quantos de nós muitas vezes temos sonhos, ou alguns infelizmente com o sonho já está apagado, porque você recebeu e quando nós recebemos nós ficamos empolgados. Eu sei que Deus quer me usar para tocar em vidas, Deus quer me usar para as nações, Deus quer me usar para abençoar famílias. Mas no meio do caminho acontecem percalços, acontecem situações que vão minar toda essa empolgação, vão minar essa vontade. E muitos morrem no meio do deserto, porque não entendem que na verdade, o que você acha que é o problema, na verdade é a preparação de Deus
para te levar a novos níveis, a novos ciclos. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, abra comigo, vou ler esse texto, Atos, capítulo 7, versículo 20 ao 38, vou ler com vocês, me acompanhem. Atos 7, do 20 ao 38, nós vamos ler a história de Moisés. Moisés vai ser o estudo de caso aqui da nossa ministração nessa noite, mas nós não vamos pegar a história dele lá de Êxodo, nós vamos pegar o discurso de Estevão. Estevão é alguém com uma passagem muito curta na Bíblia, porém muito impactante. É um grande homem falando de um outro grande homem. Estevão foi um grande homem na Bíblia. Viveu pouco tempo, alguns meses desde a implantação da igreja, mas ele, antes de ser apedrejado, ele deixou um discurso fantástico, irmãos, onde a gente consegue extrair vários detalhes que inclusive não estavam lá em Êxodo, mas ele consegue... Ele nos permite compreender nesse texto que eu vou ler com vocês. Vamos lá, a partir do verso 20. Me acompanha, a minha versão é NVI, se você tiver uma versão diferente, me ouça. Ele diz assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Diga comigo, extraordinário. Intencionalmente eu vou pedir para vocês repetir algumas palavras, porque elas serão depois estudadas mais para frente. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, diga comigo, 40, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas eles não compreenderam. Repita comigo, não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés, diga comigo, empurrou Moisés, e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, diga Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu enviarei de volta ao egípcio. Esse é o mesmo Moisés, diga comigo, o mesmo Moisés, que tinham rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, diga comigo, tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai com os seus antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Moisés é um exemplo de alguém que recebe um chamado, que enfrenta percalços, dificuldades, que também vive um tempo de preparação, um ciclo de preparação, e depois ele vive a realização de Deus na vida dele. Mas para nós a história é muito rápida, nem tudo é tão claro quando você lê rapidamente, mas quando você para estudar, você vê o quanto Moisés sofreu,
o quanto Moisés resistiu e como ele quase desistiu do sonho que Deus havia colocado no coração dele. Nós vemos nesse texto sintetizado aqui de Estevão, 3 ciclos na vida de Moisés. Eu pedi para vocês repetirem 40 anos, porque a palavra 40 na Bíblia está muito relacionada a ciclos. Ciclos que estão se iniciando, preparação para o novo ciclo. Você vai ver que o povo de Israel fica no deserto quantos anos? Quantos anos Jesus fica, quantos dias Jesus fica no deserto para ele virar o ciclo entre a preparação e a execução do plano de Deus na terra? Quantos dias ele fica no deserto? 40 anos. Quantos dias Moisés fica no monte para receber a aliança, para receber as tábuas, para receber toda a lei e iniciar uma nova aliança, um novo ciclo na vida do povo de Israel? Quantos dias ele ficou lá no monte? 40. Então há 3 ciclos de 40 na vida de Moisés, e é sobre esses 3 ciclos que nós vamos hoje extrair alguns princípios para nós praticarmos e colocarmos em execução nas nossas vidas. Porque Deus quer te levar para um novo ciclo. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Deus quer te levar para um novo ciclo, mas não é possível viver um novo ciclo se você não romper com o antigo. Isaías 43:18, Deus fala assim: ei, não vivam no passado, eis que estou para fazer coisas novas. Antes de eu e você vivermos as coisas novas que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos deixar o passado. E Moisés também teve um momento de bifurcação, onde ele precisou entender que Deus estava o chamando para um novo ciclo, um novo começo. Primeiro ciclo na vida de Moisés, chamado, diga comigo, chamado. O início da vida de Moisés, irmãos, é como nós. Tinha tudo para dar errado. Talvez você está aqui hoje, você tinha tudo para dar errado, mas você está aqui. A palavra Moisés, sabe o que significa Moisés? Diga comigo, tirado. Não é tirado das águas, é simplesmente tirado. Ele foi tirado das águas pela filha de Moisés. Pela filha de Moisés? Não confunde essa bola. Pela filha de Faraó. Por que será que a Bíblia coloca a história, Deus permite o nome de Moisés ser Moisés, que significa tirado? Porque você vai ver na vida dele, ele sendo tirado, primeiro, da sua família. Com 3 meses de idade, irmãos, eles não conseguiam mais escondê-lo. Ele foi tirado da sua família. Depois, é quando ele começa a crescer ali 40 anos. Como a Bíblia fala, quando ele estava adulto, que simboliza 40 anos que ele estava ali vivendo sobre o teto de Faraó. Aprendendo, sendo versado nas leis egípcias, nos estudos, sendo poderoso em palavras, em ação, era alguém importante. Mas mais uma vez ele é tirado. Mas no começo, presta atenção, uma coisa bem interessante, que a gente aprende, e presta atenção você que tem um chamado. O chamado, irmãos, não significa que Deus amanhã vai começar a te usar poderosamente dentro do seu chamado. Não significa também que você amanhã vai saber tudo o que você precisa saber para realizar este chamado, estes sonhos. O que você tem já é suficiente para você iniciar o ciclo de Deus na sua vida. Presta atenção, Moisés tinha 3 meses de idade. A Bíblia fala que os pais dele, nos 2 textos, tanto de Êxodo quanto de Atos, os pais dele olhavam para o menino e falavam: esse menino é extraordinário, é formoso, havia algo de especial na vida de Moisés. Presta atenção, Moisés só chorava, sujava as fraldas, sei lá, de pano, não sei como é que eles faziam fralda naquela época. Não deixava os pais dormir, não fazia absolutamente nada com 3 meses. Mas havia algo, quando eles olhavam e contemplavam Moisés, falavam: existe algo
extraordinário neste menino. Talvez a única pessoa que viveu a mesma experiência de Joquebede foi Maria Olímpia. Sabe quem é Maria Olímpia? A minha mãe. Brincadeira, irmão. Olhou para mim e falou, nossa, que menino extraordinário. Brincadeira. Até ia trazer ela para fazer a piada com ela aqui, mas não rolou. Ei, Deus não precisa de nenhuma performance sua, sabia disso? Deus tem um chamado para a sua vida, mas talvez seja tempo de você se preparar, ficar aí quietinho, apenas se alimentando. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que chega na igreja, irmãos. Muita gente chega frustrado na sua família, frustrado na sua profissão, frustrado nos seus estudos. Aí chega na igreja e vê um lugar aberto, um lugar onde nós queremos que todos cresçam, e começa a ter motivações erradas, e começa a querer fazer da igreja um plano de carreira. Eu vou começar aqui agora, eu vou começar servindo ali na porta, no voluntariado, na diaconia. Aí depois eu vou virar um líder de GC, depois eu vou querer ser líder de um ministério, depois eu vou querer ali assumir alguns ministérios, e depois pastor Mário que se cuide, que eu pico o rodo nele e assumo o pastoreado da igreja. Misericórdia, fala comigo, misericórdia. Por mais que seja engraçado, irmãos, tem muita gente que pensa assim. Você não precisa de nada para você ser extraordinário para Deus. Deus não precisa da nossa performance. Deus precisa apenas da fidelidade dos nossos corações. Quando Jesus é batizado, a voz que vem do alto diz assim: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu pergunto para vocês, quantos milagres Jesus já tinha operado? Quantos milagres Jesus já tinha operado naquele momento? Diga comigo, 0. Em inglês fica mais chique, né? Nenhum milagre, mas Deus já se alegrava na vida de Jesus por sua fidelidade ao chamado. Ei, mantenha-se fiel ao chamado que Deus tem para a sua vida. Você sabe qual é o chamado? Para de ficar reclamando, mimizento aí, de que o pastor não me dá oportunidade, de que não sei quem não me vê. Ei, Deus está te vendo, você já é extraordinário para Ele, vai se preparar. A oportunidade sempre vai aparecer. Mas só aproveita a oportunidade quem está preparado. Quantas vezes você e eu já não tivemos oportunidades que elas passaram e nós não agarramos porque nós não estávamos preparados? Isso é extremamente frustrante, irmãos. Moisés passou 40 anos ali com fogo no coração dele. Ele sabia que ele não era egípcio. Ele foi versado em toda a cultura egípcia, mas ele não se influenciou pela cultura egípcia. Não, outra lição que a gente aprende na vida de Moisés: não se deixe influenciar pela cultura social hoje. Não se deixe influenciar pela cultura terrena. Deixe-se influenciar pela cultura celestial. Moisés, mesmo vivendo em um ambiente completamente desfavorável, ele não se deixou contaminar, ele sabia, e ele percebia um fogo no coração dele. A Bíblia fala, aqui nesse texto fala, quando ele completou 40 anos, ele foi ver seus irmãos. Ele sabia quem ele era, ele sabia a sua identidade. E aí ele foi, irmãos, com fogo nos olhos. Ele foi para cima, ele foi lá, tal. Ele não se vitimizou por ter sido um dia abandonado. Ele não se vitimizou por um dia ter saído da casa dos seus pais. Havia um fogo no coração dele. E ele foi executar o chamado. Então ele chega, quando a Bíblia fala, ele foi ver seus irmãos, certamente, ele já estava querendo cumprir o chamado dele. Ele estava talvez com todo o seu conhecimento, porque Moisés era inteligentíssimo, irmãos. Como é que eu vou bolar aqui para eu libertar esse povo? A Bíblia fala que ele olha para um lado, olha para o outro, ele vê o egípcio maltratando o israelita, ele olha para um lado, olha para o outro, ele vai lá e... Na concepção de Moisés, ele estava iniciando a libertação. Para ele, ele falou, vou matar um, mas daqui a pouco eu mato todo mundo. Mas fazer a coisa certa, da maneira e de um tempo errado, vai dar ruim. Você tem um chamado, glória a Deus. Mas esse chamado tem um tempo e um modo que Deus vai agir na sua vida. Você e eu não precisamos apressar. O problema de Moisés é que ele quis apressar. Ele quis fazer a coisa certa, mas da maneira errada, do modo errado e no tempo errado.
Outra coisa, ele esperou reconhecimento. Está aí nesses versículos que nós lemos, acho que do 23 ao 29, ele achou que, aqui no 25, ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Ei, não é porque eu e você tem um chamado que as pessoas vão compreender. Muitas vezes, nós seremos empurrados. E Moisés foi empurrado. Quantos de nós tomamos um pushback aí, um empurrão para trás? A gente começa, irmãos, que nem Moisés com fogo nos olhos, é até assim, entre aspas, o erro querendo fazer o bem, e aí ele toma um empurrão. Irmãos, esse empurrão é muito mais do que o empurrão físico. Esse empurrão, ele afetou o emocional e o psicológico de Moisés, e inclusive o espiritual. Moisés parou o chamado. Moisés fugiu para Midian. Quantos aqui talvez que estão nos ouvindo, seja aqui, seja em casa, estão com o seu chamado parado? Aquele fogo que ardia no seu coração já está quase apagando. Por quê? Ah, pastor, porque me empurraram. Ei, empurraram Jesus, empurraram Moisés, empurraram Paulo. Quem sou eu e você na fila do pão, irmãos? Nós seremos empurrados. Mas o crente, ele toma um empurrão para trás. É um impulso para ele ir mais além, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra? O empurrão dado para trás, ou ele vai te deixar paralisado, ou você vai pegar esse impulso e falar, agora eu vou com mais vontade. Moisés iniciou um novo ciclo. O ciclo da preparação. Mas pastor, como assim ciclo da preparação? Sendo que ele foi empurrado, ele começou a passar um tempo longe do chamado, longe dos israelitas. A Bíblia fala que ele fugiu porque, além de não ser compreendido, além de ter dado errado os planos dele, agora a vida dele estava em perigo porque o próprio faraó queria matá-lo. Que chamado da hora, irmãos. A Bíblia não especifica aqui, não deixa claro, mas talvez Moisés entrou num colapso espiritual e almático. Mas era para eu libertar o povo. Deus ardia no meu coração desde a minha infância. A minha mãe contou a história dos 3 meses do milagre. Ele me tirou da minha família, eu fui encontrado no Nilo. Agora que eu fui fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou aqui perdido no deserto de Midian. Sabe o que significa a palavra Midian? A Bíblia não tem aleatoriedade, irmãos. A Bíblia, ela é intencional. Diga comigo, intencional. A palavra Midian significa conflito, irmãos. E o segundo ciclo na vida de Moisés é na região de conflito interno, onde ele precisaria lidar com as suas questões internas, onde ele precisou passar um tempo distante, onde ele, como o seu próprio nome diz, mais uma vez ele foi tirado. Agora tiraram, segundo ali Moisés talvez estava pensando, tiraram o chamado dele. Porque aquele que deveria reconhecê-lo, olhou para a cara dele, empurrou ele e disse assim, quem o constituiu? E talvez essa voz, irmãos, ficou ecoando no coração de Moisés durante esses 40 anos. Quem o constituiu? Quem o constituiu? Quem o constituiu? Talvez você está preso num loop infindável por palavras que foram lançadas contra a sua vida, contra o seu chamado, contra os seus sonhos. Talvez você estava sonhando com, vamos colocar aqui um geral para a igreja, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e talvez você ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, falei, eu nunca vou para a igreja. E você fala, poxa, mas estava tão perto, estava tão... Talvez você ouviu de pessoas que deveriam ser braço direito seu, deveriam ser aquelas pessoas que mais te apoiariam. Talvez dessas pessoas saíram palavras que te machucaram, te feriram. E por isso hoje o teu sonho está paralisado, por isso hoje o teu chamado está aí à beira da morte. Moisés passou exatamente pela mesma situação. Talvez Midian seja o lugar onde você se encontra hoje, lugar de conflito. Os conflitos almáticos, os conflitos internos, que são até piores do que os externos.
Porque quando você percebe uma opressão do diabo, você ora com fé em nome de Jesus, o diabo tem que sair, irmãos. Mas esses conflitos internos não saem em nome de Jesus, ele sai com muita palavra, ele sai com jejum, com oração, com muita luta. Moisés ficou no segundo ciclo 40 anos, enfrentando conflitos, lidando com esses problemas. Talvez como você hoje, você está enfrentando problemas que parecem sem solução. Mas escute, o que eu e você chamamos de problemas, Deus chama de preparação. Diga comigo, preparação. Não, pastor, você está viajando nas ideias, você não sabe o que eu passo. Irmãos, Paulo fala assim, o consolo, Deus vai nos prover o consolo para quê? Para que com o consolo que eu recebi, eu venha consolar outros. Nunca o fim somos nós mesmos, nós somos abençoados para abençoarmos. Tudo que você está passando hoje é um preparatório para um novo ciclo que vai se iniciar na sua vida a partir do momento que você decidir. Deus está te preparando, Deus estava preparando Moisés, presta atenção, irmãos, olha que interessante. Moisés está aqui em Midian, cuidando das ovelhas, e ele vai, um pastor de ovelhas naquela época, ele viajava muito a pé, porque às vezes acabava o pasto, era uma região desértica, então acabava ali os alimentos das ovelhas, ele tinha que ir para outro lugar. E ele circulou todo aquele deserto ali, cuidando das ovelhas, e todo ali durante os 40 anos, cuidando das ovelhas, talvez pensando, Deus me chamou para libertar o meu povo, e eu estou aqui cuidando dessas ovelhas. Mas mal sabia Moisés, se liga nisso, que enquanto ele cuidava dessas ovelhas, cada lugar que ele pisava naquele deserto de Midian, a cada pasto que ele estava adquirindo um conhecimento geográfico em primeira mão, do lugar onde um dia ele guiaria o povo de Israel para a libertação. É a mesma região que ele vai conduzir o povo pelo deserto 40 anos depois, é a região que ele passou 40 anos em Midian. É o mesmo deserto, é o mesmo Moisés, é o mesmo chamado. Talvez não, eu tenho certeza que nesse momento de Midian, Moisés não entendia. E Deus fez isso intencionalmente para Moisés lidar com seus conflitos internos e prepará-lo. Daqui a alguns anos, neste mesmo lugar, o lugar entre aspas da derrota de Moisés, será o lugar da sua vitória. Para isso nós precisamos ficar atentos. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo com a sua vida hoje. Talvez você não está entendendo nada da paralisação. Aí Deus está te preparando. Deus está te preparando. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus está te preparando. No lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Você não precisa depois cantar, tem sabor de mel não. A minha vitória hoje, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, você não precisa cantar isso. Mas o lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Se você superar este ciclo. Isso é muito sério. Tem gente que morre em Midian porque não consegue resolver seus conflitos internos. Deus te chamou para ser um resolutor de conflitos. Você e eu precisamos resolver conflitos. Todo homem e mulher de sucesso, seja no âmbito profissional, no âmbito social, é um resolutor de conflitos. E no espiritual é a mesma coisa. Você precisa resolver esses conflitos internos, às vezes externos, com sua família, com seus pastores, com irmãos em Cristo, com pessoas que você deixou para trás, eu não sei. Mas você precisa resolver esses conflitos. Sem resolver conflitos, você não consegue avançar para o próximo nível. A sarça só ardeu em chamas no deserto, quando Deus olhou para Moisés e falou, agora é o tempo da mudança de ciclo. E Deus está te chamando hoje, Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para mudar de ciclo, para virar a chave. Essa chama que diz aqui, ele viu a chama ardendo na sarça, é a mesma chama que está queimando no meu e no seu coração nessa noite. Talvez enquanto você está me ouvindo, algo está mudando dentro de você, alguma coisa, sabe, a voz que eu falei no púlpito do seu coração,
Talvez Deus está falando, ei, é hora de você tomar posição. É hora de você parar de viver nesse loop de conflitos. Sabe, quando parece que não muda. Não, pastor, mas eu estou ali, eu enfrento esse problema e parece que ele volta. Irmãos, a culpa não é de Deus. A culpa não é de quem te feriu. A culpa não é de quem não te ajudou. Você me desculpa, mas a culpa é sua. A resolução dos problemas está muito mais na nossa mão do que nós pensamos. Ou nós ficamos ali tricotando a nossa situação, sabe, nos vitimizando. Irmãos, presta atenção, todos nós somos vítimas de alguma situação. Eu e você passaremos por situações onde nós seremos vítimas. Nós não merecíamos, mas somos vítimas. O que não pode é eu me vitimizar. O que é vitimizar? É a cultura social hoje, onde todo mundo é culpado, menos eu. Irmãos, isso não cabe para o crente não. O crente ele tem que se responsabilizar por suas ações. Você e eu não temos poder nenhum para mudar o passado. O passado não tem como, irmãos, ele já passou. Você não consegue mudar quem te feriu, você não consegue mudar as suas ações, você não consegue mudar as suas decisões erradas, mas você consegue mudar seu destino. Você consegue mudar o seu final. Deus está te chamando hoje para mudar o seu final. Deus está te chamando hoje para mudar o seu destino. Mas isso começa hoje. Não se prenda ao passado. Enquanto você se prende ao passado, você não consegue viver o novo. Deus quer te livrar dessa depressão, Deus quer te livrar desse vitimismo. Deus quer te livrar dessa paralisação espiritual. Deus quer te livrar de tudo isso. E Ele já tem todo o recurso necessário para mim e para você. A única coisa que falta chama-se posicionamento. Diga comigo, posicionamento. O que você acha que era conflito e problema, Deus chama de preparação. Augusto Cury fala em alguns dos seus livros, pior do que passar por um problema e do que passar por uma situação difícil, é passar por um problema, uma situação difícil e não aprender nada. Está doendo? Aprende. Está difícil? Aprende. Foi injusto? Aprende. Até Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Quem somos nós, irmãos? Quando Deus chama o apóstolo Paulo, ele fala assim para Ananias, vai lá porque esse é vaso escolhido e para pregar aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Não é uma pregação muito bonitinha, não é uma pregação muito, sabe, que dá muita audiência, mas é uma pregação necessária. Sofrimento faz parte da preparação. Mar calmo não forma bom marinheiro. Só que hoje nós temos coceiras nos ouvidos. Paulo alertou Timóteo sobre isso. Você só quer ouvir que Deus tem a vitória, você só quer ouvir que Deus tem a chave, você quer ouvir que Deus já está à frente, você quer ouvir que Deus vai abrir o mar vermelho, e se não abrir você vai passar por cima das águas. Irmão, às vezes o mar não se abre, às vezes você não passa por cima das águas, e às vezes você pega um barco e esse barco naufraga, e aí o que você vai fazer? Ai, Deus não é comigo. Vai ter com Paulo 3 naufrágios. 3 naufrágios. Eu e você na igreja olharemos para Paulo e falaremos, esse maluco aí tá perdidão, mano. Esse Paulo deve estar aprontando alguma coisa. Cara, 3 naufrágios, e o terceiro ainda, ele naufraga e vai para a ilha, ele fica a noite inteira agarrado num barril, sei lá no que, vai para a ilha e uma cobra morde ele. Quando o apóstolo Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Nós levamos isso como uma chave espiritual que vai abrir todas as portas que nós quisermos. Mas não é bem isso. Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto, Paulo está falando, eu sei passar necessidade. Eu sei estar abastado. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Eu sei estar sendo abastado por tudo, eu sei estar sendo abandonado. Tudo posso naquele que me fortalece. Você que está aí quase desistindo, você que está em casa quase desistindo, você pode passar por isso, porque maior é o Espírito que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem recebe essa palavra? Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Para de se vitimizar. Você e eu, a Bíblia fala que nós temos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos.
Olha o poder que nós temos. Por que você está preso em Midian? Por que você está preso na zona de conflito? Já era para você ter resolvido essa questão e avançado para o próximo ciclo. Qual o próximo ciclo, pastor? Realização, diga comigo, realização. Mas você não está vivendo a realização de Deus porque você está no loop do ciclo chamado conflito. É hora de parar, irmãos, é hora de parar esse ciclo de conflito, é hora de você se posicionar. A sarça está ardendo na sua frente. O fogo de Deus está queimando no seu coração. Versículo 33, então o Senhor disse a Moisés: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está, eu pedi para nós destacarmos também o lugar que você está, é terra santa. Para de reclamar o lugar que você está, irmãos. Talvez Moisés reclamava ali todos os dias, até durante algum tempo reclamando, não era isso que eu tinha para minha vida, não era isso, não era isso. Ei, aonde você está é terra santa. Para de reclamar do seu emprego, para de reclamar da sua família. Para de ser problema e seja a solução. Este é o mesmo Moisés, irmãos. Moisés era o mesmo, o povo era o mesmo, mas agora, na sarça, ele ouve uma palavra. Ele diz assim no versículo 34: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Olha a palavra de Deus. Ei, vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés. Como a Bíblia é linda, né, irmãos? Ele poderia, não precisava falar essa frase, mas ela categoriza. É o mesmo Moisés. Não precisou de nada assim fantástico, extraordinário na vida de Moisés. É o mesmo cara que estava ali com as suas frustrações, que estava enfrentando seus conflitos. O mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles. A resposta que 40 anos Moisés procurou no deserto, Deus está dando aqui. A pergunta que 40 anos ficou ecoando: quem me nomeou? Quem me nomeou? E talvez você também fique questionando: mas será que Deus me chamou? Ou alguém falou para você? Quem você pensa que é? Deus está te dando a resposta: eu o enviarei. Eu o enviarei. Deus está respondendo uma pergunta no coração de Moisés, que há anos o atormentava. No versículo 35, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe aparecera na sarça. 36, ele os tirou de lá. Moisés foi tirado de muitas situações. O próprio nome dele diz tirado. Ele foi tirado da sua família, ele foi tirado do conforto do Egito, depois ele foi tirado mas agora, irmãos, quando Deus está no controle, agora ele foi tirado novamente, mas ele foi tirado para tirar. Ele foi tirado para tirar pessoas. Ele foi tirado da escravidão dos seus conflitos para tirar o povo da escravidão dos egípcios. Deus está te tirando dessa situação que você tem enfrentado durante anos, durante algum tempo, para você também tirar outros da mesma situação. Não, pastor, mas eu não me vejo capaz. A mesma coisa que Moisés disse, lá em Êxodo ele vai falar: mas quem sou eu? Eles não me ouvirão. Moisés era o mesmo, o povo era o mesmo, o Egito era o mesmo. A diferença é que agora ele estava sob uma palavra. Diga comigo, sob uma palavra. Quando você recebe a palavra de Deus na sua vida nesta noite, você sai daqui com essa palavra, você está sendo levado para um novo ciclo na sua vida espiritual, chamado, familiar. Tão somente atenda o chamado. Desprenda-se do passado. Você não consegue mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. A melhor forma de você mudar o seu passado, que não dá na verdade, mas se você quer uma solução para mudar o seu passado, mude o seu futuro. Porque um dia o seu futuro será o seu passado. Muito complicado? Um dia, as suas decisões de hoje vão impactar quem você será daqui a 5 anos. E daqui a 5 anos, hoje será passado.
E você não precisa mais olhar o passado de derrota, de sofrimento, de decisões erradas. Você pode olhar para esse passado, onde um dia você decidiu ouvir a voz que vinha da sarça ardente e começar a viver um novo ciclo na sua vida. O novo ciclo não depende só de Deus. Deus já está querendo te promover um novo ciclo, mas o novo ciclo depende também das suas respostas, das nossas ações, das nossas decisões. Moisés poderia também ter dito não e ficado na sua zona de conflito, mas ele disse sim, com todo o medo, com todas as dúvidas, com todas as, os problemas, ele falou: eu vou. Deus colocou Arão para ele, Deus vai colocar pessoas do seu lado para você enfrentar. E eu acho muito interessante que lá no versículo, não precisa abrir, mas em Êxodo 4, 1 ao 2, que é o mesmo contexto, olha o que Deus vai falar para Moisés. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Deus é expert em fazer as perguntas certas. Diga comigo, perguntas certas. Quantos de nós também, Moisés está aqui na bifurcação. Ele escolhe o retorno para Midian ou um novo ciclo na presença de Deus. Você está diante de uma bifurcação. Ou você sai dessa noite retornando para Midian e fica nos seus conflitos, ou você vai rumo a um novo ciclo de Deus. Só depende de você. Mas Deus vai te dar todo o apoio. Talvez você também está aí questionando, assim como Moisés, mas e se? Irmãos, se a gente pudesse nomear um demônio com esse nome, what if? Em inglês, esse sim é um problema, irmãos, porque às vezes a gente está fazendo, a gente ouve a direção, ouve o chamado, e a gente começa, e quando a gente vai, a gente pergunta assim, mas e se... Aí, irmão, você arrumou um problema. E se não der certo? E se não me ouvirem? E se... Presta atenção nessa frase. Quem quer, faz. Vai para cima. Quem não quer, melhora as suas desculpas. Quem é você? Aquele que vai, mesmo com todos os seus conflitos internos, e atende a voz de Deus? Ou você é aquele que vai melhorando cada vez mais as suas desculpas? Moisés foi melhorando, e Deus falando, ei. Aí Deus fala assim para ele: o que você tem em sua mão? E eu pergunto para você agora: o que você tem na sua mão? O que essa pergunta significa? Por que Deus está querendo tratar com Moisés? Eu te pergunto, Deus não sabia o que tinha na mão de Moisés? O que Deus pergunta para Adão no jardim do Éden, quando Adão erra, quando Adão peca, se esconde, qual a primeira pergunta que Deus faz para Adão? Onde você está? Deus não sabia onde Adão estava? O que Deus pergunta para Elias, quando este está dentro da caverna? O que ele pergunta? O que você está fazendo aí? Mas o próprio Deus falou para ele, quando ele restaurou ele no meio do deserto, falou: você vai para lá e eu vou falar contigo. A grande questão das perguntas de Deus não é para Deus saber a resposta, Deus já sabe. Mas é para nós encararmos as nossas respostas. Essa vara representava aquele ciclo. Porque com a vara ele conduzia as ovelhas, ele batia nas ovelhas quando precisava, ele espantava os lobos. Aquela vara representava aquele ciclo que ele estava enfrentando. E aí ele responde: uma vara. Depois em casa, te desafio a dar continuidade ao texto. Deus fala: agora com essa vara eu vou livrar o povo de Israel. E toda vez, quando Moisés está lá no Egito, que ele precisa iniciar uma nova praga, o que Deus fala para ele?
vai lá e fere o Nilo com a sua vara. Erga a sua vara. Então, presta atenção. Aquilo que eu e você chamamos de problema, Deus chama de preparação. A vara representava a preparação. Talvez ele queria abandonar, talvez ele queria jogar fora. Mas ele falou, não, é exatamente isso que eu vou usar. Talvez o que você acha que é um ponto fraco na sua vida, talvez o que você acha que te lembrava de conflitos internos, passados, é exatamente isso que Deus vai te usar para você superar e depois livrar outros. Deus é fantástico, irmãos. Sabe o que Moisés levanta quando ele abre o mar vermelho? Deus fala, vai lá e ergue a sua vara, o seu bordão, o seu cajado. Não menospreze as experiências que você teve, ainda que elas foram ruins. Deus pode usar isso como base para um novo ciclo na sua vida. E Deus está te chamando para esse novo ciclo. E Ele te pergunta, o que você tem na sua mão? Ai, pastor, meu casamento está quase acabando. Então você vai superar, você vai restaurar o seu casamento. E lá na frente Deus vai estar te usando para restaurar outros casamentos. Pastor, eu estou numa depressão terrível. Então Deus vai te ajudar, você vai superar. Porque lá na frente você vai ajudar outros a vencerem a depressão. O tempo de peregrinação de Moisés foi útil, como nós já falamos. E o mais legal, irmãos, que nesse mesmo lugar que a sarça ardeu, a Bíblia fala que é ao pé do Monte Sinai. Ele viu apenas uma sarça ardendo algo e ele foi lá e atendeu. Ali inicia-se um novo ciclo na vida de Moisés, porque ele atendeu ao chamado. Daqui a algum tempo, ele estará no mesmo Monte Sinai, mas dessa vez subindo o monte, para ficar 40 dias, 40 noites, e receber de Deus a aliança do Antigo Testamento. Deus quer fazer com você uma aliança, no seu chamado, no seu ministério, nos seus sonhos. Pastor, mas está tudo quase acabado. O tema de hoje é Deus que restaura sonhos, Deus que restaura chamados. E a partir da sua decisão, você vai viver um novo ciclo da realização dos sonhos de Deus para a sua vida. E Midian para você será um lugar onde você vai olhar para o passado e falar, eu achava que era o meu fim, mas não foi meu fim, foi minha preparação para um novo começo. Porque para todo fim há um novo começo. E assim foi com Moisés. Faça como Moisés. Êxodo 3:3 que diz, ele veio ver de perto a sarça ardendo. Deus está te chamando para mais perto, Deus está te chamando para você ver de perto aquilo que Ele tem para a sua vida. Chamado, preparação, realização. Não é porque você tem um chamado que você não enfrentará problemas, você deve enfrentar problemas. Porque chamado, cumprido, é alguém que está ali resolvendo conflitos, resolvendo problemas. O que eu e você chamávamos de problemas, Deus chama de preparação. E pare de se vitimizar se você está sendo tirado de situações que você queria tanto permanecer. Porque a palavra Moisés significa tirado, e ele precisou ser tirado daqueles ciclos para ele viver o novo de Deus. A realização só aconteceu quando ele foi tirado pelo próprio Deus. E Deus está te chamando hoje para te tirar desta zona de conflito chamada Midian. Conflitos internos e externos, conflitos interiores e exteriores. Ele quer te levar para um novo ciclo chamado realização de sonhos. Quantos querem isso? Eu quero que você fique no seu lugar, agora de pé no seu lugar. Vamos orar juntos. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu quero que você agora faça uma reflexão em tudo que você ouviu, e esse é um momento individual, pessoal, intransferível. Sabe, não pense mais em ninguém senão em você. Você e Deus agora.
Eu sei que o Espírito Santo ministrou, eu tenho certeza disso, irmãos, ministrou algumas questões em seu coração. Eu sei que Ele te lembrou de algumas situações. E é a essa voz que eu quero que você atenda agora. Eu vou te dar aí 3 minutos para você, enquanto nós cantamos uma canção, para você fazer a sua oração ao Senhor. A sua oração. Irmãos, presta atenção, não pense em ninguém. Pare de culpar pessoas. Não olhe para quem te trouxe aqui, para quem está aqui, para quem vai te ver. Não, é você e Deus agora. A sarça está ardendo em chamas. Deus está te chamando para um novo ciclo. Há uma bifurcação na sua frente. Uma placa diz retorno para Midian. A outra placa diz siga em frente para o novo de Deus. Faça sua oração ao Senhor. Exponha as suas preocupações, exponha os seus medos, exponha. Agora é a sua oportunidade, é o seu momento diante de Deus, para você fazer a sua oração. Exponha os seus conflitos, exponha as suas frustrações, exponha as suas feridas. Nesse momento, você e Deus, exponha tudo a Ele, para que você receba a cura. Que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Glória a Deus. Você e Deus agora, olha, Deus está te chamando para um novo começo. Deus está chamando pessoas aqui para um novo começo, para um novo ciclo. E eu quero orar pela sua vida. Você que precisa tomar uma decisão hoje, tomar um posicionamento. Você que precisa entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar. Você cujo coração está queimando. Eu vou contar até 3. E do seu lugar você vai levantar a sua mão bem alto. Não para mim, não para a igreja, mas para Deus, dizendo: eis aqui. Eu quero deixar-me diante. Eu quero viver um novo começo. Você cujo coração está queimando. Eu vou contar até 3. E você vai levantar a sua mão. 1, 2, 3. Erga sua mão para os céus. Diga: Senhor, eis aqui a minha vida. Eis aqui a minha vida. Eu quero um novo começo. Eu quero te convidar, você que precisa se posicionar, vem para a sarça ardente. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente rapidinho, para nós orarmos, para decretarmos este novo começo na sua vida, na sua família. Pode vir aqui na frente, não precisa ter vergonha, não precisa ter timidez. Pode vir, você que levantou sua mão. Vem aqui, nós vamos orar. Você não faz isso diante de homens, diante de uma igreja, mas diante de Deus. Pode vir.
Deus. Amém. Vocês que estão aqui na frente comigo, coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje eu viverei um novo ciclo na tua presença. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que toda vez que nós nos posicionamos, há uma festa nos céus. E o posicionamento de vocês promoveu essa festa. E também vai ter uma festa aqui em Lagoinha, Guarujá. Nós vamos recebê-los também com muito amor, carinho, dedicação. Nós somos uma igreja que ajuda e não julga. Amém? Nós estamos aqui para ajudá-los. Então, irmãos, vamos receber nossos irmãos com carinho, mão para o alto. Começa, palma aí, bem pressão mesmo, para cima. Vou contar até 3, vocês olham para trás e vamos receber um abraço. Nossos irmãos de Lagoinha, Guarujá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome por esta palavra, Jesus. Ajuda a romper-nos com os ciclos, que eles não venham, Senhor, impedir de nós prosseguirmos, de vivermos os teus sonhos, os teus planos, o projeto que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nós nos posicionamos nessa noite, como foi ministrado aqui. Nós cremos que o Senhor tem algo novo. Nós cremos que o Senhor tem algo novo para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. Nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai. Ajuda-nos a nos posicionarmos, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a rompermos com coisas que querem nos paralisar, com coisas que querem nos impedir, Senhor. Coloque por terra, Senhor, todo plano maligno, todo plano maléfico contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso ministério. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda Ele mais uma vez, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá para casa com a bênção de Deus e tome posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.